Fala galera, aqui quem fala é o Éder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os cortes e ajudar o canal, é claro. Não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Eu estava vendo uma das entrevistas do Lula, foi cobrado ele o lance da tal autocrítica do PT. E ele disse que quem tem que fazer a crítica são os adversários. Negativo. Hã? Eu faço autocrítica todo dia. É isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Eu tenho a sala da presidência e tem uma salinha do lado, né? A gente chama de confessionário. Porque... A gente vai lá e lógico que quando você tem um problema com o ministro, você não vai discutir em público isso aí. Sim. Nem na frente de outro ministro. E eu dou a liberdade para os ministros, sabe? Jogar aberto comigo. A gente discute. A gente vê onde está errando, onde estamos falhando e vamos em frente. Como eu sou, é comum eu ver comentários das mídias sociais nossas. E quantas vezes, de comentários, nós buscamos alternativas e solução para essas questões aqui. Como resolver esse assunto? Tem coisas que você descobre por terceiros. E você... Como assim? Não, tem coisa que... Você pode ver. Tinha um decreto presidencial de antigamente que era proibido plantar cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Tá. Um capricho do presidente da época. E a gente descobre isso, que existe isso aí, a gente conversa com a respectiva ministra, ela nos coloca a par, se bem que eu já estava acompanhando isso, o caso da Tereza Cristina, e nós resolvemos revogar o decreto. Agora, sempre ela achava que eu ia sofrer um desgaste muito grande perante os ambientalistas, né? O desgaste houve, mas muito pequeno. Agora, é inadmissível você pegar o maior estado do Brasil, onde ali qualquer propriedade tua rural, você é obrigado a preservar 80% daquilo. Você pode usar na tua fazenda apenas 20% da sua propriedade. Se quisesse plantar cana-de-açúcar ali, você não podia plantar. Então, essas coisas que são, chamam de absurdos. Sim. E você tem que mexer nisso aí. Mas quando eu citei o do Lula e falei sobre a autocrítica, se o senhor faz esse exercício constantemente contigo, assim, poderia ter feito melhor, isso daqui não saiu legal, porque muita coisa está acontecendo pela primeira vez. Pandemia era uma coisa que nunca aconteceu na história aqui, dessa forma e como aconteceu. E quando o senhor olha para o passado e pensa assim, eu faria do mesmo jeito, eu falaria de outra forma, porque eu acho que isso pega muito na tua rejeição, né? Com a questão da pandemia, algumas palavras minhas, que no afã de eu resolver indignação, eu extrapolei. Aí tem gente que marcou aquilo. E a oposição, né, não faz autocrítica, ela faz linchamento moral de você. Se eu for esperar autocrítica da oposição, não vou ter. É um linchamento que faz. Se a gente fosse voltar nesse tempo aí, fazer essa linha do tempo, como estava o mundo, como que estava vocês quando descobriu quando começou a aparecer os primeiros casos de Covid lá fora? Como que é? Se faz uma reunião? Como que é? Olha só. Nós decretamos estado de emergência no início de fevereiro do Brasil. Fevereiro de 2020. Vimos aqui que já se discutiu lá fora, sim, na Itália, tudo já estava... Nós estávamos naquela época, mais ou menos, nós trouxemos o pessoal da China para cá, o nosso pessoal que estava lá, né? Que estava isolado, veio para cá com todo cuidado, etc. Eles estavam fazendo o que lá? Estavam lá em Wuhan. Brasileiros estavam em outro lugar do mundo. Foi o foco da Covid. Trouxeram para cá, ficaram em quarentena. Tudo bem, nós decretamos emergência e vimos aqui muita gente, né? O próprio governo de São Paulo falando que o carnaval não tinha problema nenhum. Vimos Drauzio Varela falando que não tem problema nenhum. Vimos autoridades aqui estaduais falando a mesma coisa e o carnaval, inclusive, convidando estrangeiros para vir para o Brasil. Vimos autoridades falando, como o clima aqui é quente, esse vírus só tem eficácia durante o inverno, não vai ter problema nenhum. E o carnaval foi um salseiro aqui. Veio gente do mundo todo e o vírus foi misturado, né? E começaram mortes. Então, mas do seu lado lá, o que é? São reuniões, ou todo mundo falando, o senhor escutando opiniões? Como que funciona isso? Individualmente, pequenos grupos, discutindo como é que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na Itália, por exemplo, nas casas de idosos. Quem que era a tua pessoa de confiança nessa época? Tinham várias pessoas lá, algumas que
O ministro da Saúde não deu certo comigo. Ele estava, o tal do Mandetta, né? Mandetta veio aqui. A preocupação dele é exatamente outra. Ele pregava algo como aterrorizador que ia acontecer. Lembra que falava, vamos achatar a curva? Vamos ficar em casa para achatar a curva? O pessoal esquece muitas vezes, né? Comecei a aplicar tudo que eu estava aprendendo e comecei a ganhar mais dinheiro. E aí eu comecei a perceber que existiam várias formas de atuar no mercado digital. Para quem não sabe, eu sou a primeira produtora do Brasil a ensinar várias formas de ganhar dinheiro em um único treinamento. E aí, depois de 4 ou 5 meses que eu estava trabalhando na Riachuelo, porque a gente já tinha voltado a trabalhar, e trabalhando no marketing digital, eu já tinha feito R$100 mil. E aí foi quando eu resolvi pedir demissão da Riachuelo, com o coração na mão, com super insegura, né? Mas eu resolvi pedir demissão da Riachuelo para viver do marketing digital. Por quê? Quando eu trabalhava na Riachuelo, esses R$100 mil que eu ganhei, foi ali nas minhas horas vagas, porque a Riachuelo já consumia muito meu tempo, porque eu trabalhava até de noite, até 11h30 da noite, trabalhava final de semana. E esse achatar a curva até a semana que vem, daqui a 15 dias, era prorrogando. Agora, o achatar a curva era um tempo que você tinha que ter para você abrir hospitais de campanha, aparelhar hospitais com respiradores. Era isso aí. E nós fizemos isso e as medidas restritivas continuaram se fazendo existir. Até porque, por decisão do Supremo Tribunal Federal, delegou-se competência para governadores e prefeitos tratar a questão da pandemia. Eu podia tomar medida mais restritiva do que o governador. E eu sempre fui contra. Não, o senhor tinha essa prerrogativa? Tinha. Mais restritiva. Lembra fecha tudo? Sim. Eu podia, vamos supor... Podia fazer o quê, por exemplo? Fechar mais. Tá? Fechar... O Dória falou de fechar tudo. Fechar alguns bairros. Eu fecharia a cidade de São Paulo toda. Tinha esse poder. Nunca, por decreto meu, fechei uma só casa de comércio. Eu sempre preguei que as pessoas mais idosas e aquelas que tinham problema de saúde, né, com comorbidades, ficassem isoladas em casa. O resto tinha que trabalhar. Porque morre gente por Covid, morre como morreu. Mas se continuasse uma política de não trabalhar, ia morrer muito mais gente. O senhor acredita nisso mesmo? Iria morrer mais gente, talvez? Tanto é que você pode ver, eu falei no começo que a depressão viria com a política ficar em casa. Há poucas semanas a imprensa falou que aumentou o número o número de suicídios no Brasil. Depressão, ansiedade. O jovem é assintomático. Eu sempre fui contra fechar escolas. Tá? E alguns achavam que eu queria, onde vem a raiva de alguns, né? O cara quer matar a criança, quer matar estudante. Morreram. Mas teu pensamento nessa hora estava como? Não, mas porque estava um pânico, ninguém sabia. Não, estava em pânico, sim. Todo mundo, ninguém tinha resposta. Na verdade, tinham várias linhas, mas tinha mais ou menos um certo consenso, tipo, mas não podemos deixar espalhar. Tem que ficar em casa, não é? Mas você viu depois que se contaminou mais gente em casa do que na rua. Mas teve esse levantamento? Estudo americano, tocante a isso aí. Então isso aconteceu. Então houve um pavor. A população foi diariamente alimentada com notícias só negativas. E em vez de você encorajar as pessoas a se cuidar no tocante ao vírus, as pessoas idosas assim, com comorbidade, era um pânico generalizado. Tinha jovem aí apavorado, louco atrás de vacina, em 2020. Nenhuma vacina foi vendida em 2020 para país nenhum. Não tinha vacina. Começou a cobrança de vacina para cima de mim. Não tinha vacina em 2020. Mas não era uma corrida desesperada, tipo, vamos pegar o que tem? Não tinha lugar nenhum. Me aponte qual país do mundo comprou uma dose de vacina. A primeira vacina... Estados Unidos, acho que chegou em dezembro, não foi? A primeira vacina... Foi isso? Foi em dezembro de 2020. A primeira vacina aplicada no mundo foi no Reino Unido em dezembro de 2020. Em 2021, o Brasil começou a vacinar. Então, mas a gente não conseguiria também em 2020... Não tinha vacina para vender. Mas não tinha como fabricar vacina. Não tinha vacina no mundo. Quando nós comprava da Pfizer, chegava a prestação. Mas esses e-mails, essas coisas que o pessoal fala, em que momento foi isso? Nessa linha do Não, os e-mails... Em fevereiro acontece? Não tinha. A resposta é simples. A esquerda, em vez de fazer algo crítico, ela vai para te destruir, para chegar ao poder. Qual país do mundo comprou ou qual país do mundo vendeu vacina em 2020? Não tinha. Mas não tinha que ficar na fila para estar nos testes? Por exemplo, a primeira proposta que veio da... Pfizer, não? Não foi da Pfizer, não. Acho que foi da AstraZeneca. Sim. Eram 2 bilhões de dólares no meio do ano. De investimento? Não, comprar 2 bilhões de dólares. Já tinha que pagar. Para talvez entregar... Não tinha nenhum compromisso de entregar a partir de janeiro. Como é que eu posso assinar uma coisa dessa? E daí te perguntava, quais são os possíveis efeitos colaterais?
Não respondiam. Apenas diziam que eles não se responsabilizavam por efeitos colaterais. Onde eu errei. Onde eu falei, vai que o cara vira jacaré. Não foi piada. Foi uma figura de linguagem. Da esquerda, a oposição, olha o cara debochando da vacina, vai virar jacaré. Mas não tem... É que é difícil, então, o que acontece? É difícil falar agora olhando para trás. Mas não era bom apostar em todos os cavalos, assim, tipo... Deixa o dinheiro aqui. Eu sei, é muito dinheiro. É muito dinheiro. São 2 bilhões. Os efeitos colaterais você não conhece até hoje. Você não conhece até... A própria Pfizer diz que a partir de 23 que você vai conhecer os efeitos colaterais da vacina. Você não sabe ainda. Como é que pode eu me responsabilizar comprando a Pfizer, por exemplo, onde ela dizia isso? Quer ver uma coisa? A vacina para jovens, depois passou de 5 a 11 anos. O que foi falado pela Anvisa nossa? Que uma criança, logo após a vacina, olha, uma criança de 5 a 11 anos, logo após a vacina, os pais ficam de olho porque ela poderia apresentar os seguintes sintomas: dores no peito, falta de ar ou palpitação. Então a gente pergunta, tá, o pai da criança vai procurar o médico. Qual é o antídoto? Não sabemos. E vai que começa a morrer criança. Quem se responsabiliza por isso? Então, a Pfizer queria, no contrato, que eu assinasse embaixo. Eu me responsabilizasse. Conseguimos que o parlamento dissesse que a responsabilidade não era minha. Uma coisa é você comprar algo que já existe no mercado, outras vacinas que já existem. Mas nessa linha do tempo, o Dória, ele vai comprar vacina na China? Ele não comprou nenhuma dose. Quem comprou foi tudo o governo federal. Qual que estava a negociação? Como que estava a negociação? A negociação existia, via Butantan aqui. Ele era o garoto propaganda apenas. E todo dia ocupava 2 horas nas televisões. Mas essa briga também desgastou muito, né? Desgastou porque ele tinha sede do poder. Ele, no meu entender, não está fazendo aquilo por você. Está fazendo por um projeto de poder. É só isso. Tanto é que teve governador que se gabava, que te mandava a vacina para lá, que eu consegui. Não foi eu. Quem conseguiu foi o governo federal. Então houve essa guerra. E o nosso governo não é que não se comunicava bem. Tinha problema com grande parte da imprensa, porque nós garroteamos as despesas com a propaganda oficial do governo. Como assim? As estatais nossas, os Correios, por exemplo, anunciavam televisões por aí, Petrobras, BNDES, o próprio recurso do governo federal. Nós devemos segurar isso aí, não por maldade. É porque eu não tinha teto de gasto, eu tenho que cortar. Eu tenho que gastar dinheiro naquilo que é mais importante para a população. E não na propaganda oficial do governo. Daí a pancada que a gente levava. Mas tudo bem. A gente venceu essa fase. Existe essa narrativa que eu não comprei vacina. E os caras falam, e muita gente acredita. Por que tem essa narrativa, então? Por causa, a esquerda, por causa desse e-mail? Por causa não é questão do e-mail. Eu mostrei a verdade. Nós não nos furtamos de comprar vacinas. O Brasil foi um dos países que, mesmo proporcionalmente, melhor vacinou a sua população. Não, a gente tem uma tradição nisso. Mas as vacinas já conhecidas. Essa é uma vacina nova. Era algo novo no mercado. Estava em fase 2, nem fase 3 tinha ainda. Não foi testado em animais. Você pode ver. Agora, no Parlamento Europeu, uma diretora da Pfizer foi questionada e ela respondeu. Ela foi questionada. Agora? Agora, questão de poucos dias. Se as pessoas inoculadas com a vacina poderiam ou não transmitir o vírus, se foi feito um teste no tocante a isso. Ela respondeu que não. Onde você vê a farsa do passaporte vacinal. Então essas coisas viram tabu você discutir. A vacina não é para você, não é que você não contamina outra pessoa, mas se você for contaminado é menos fatal. Não, isso aí não tem nada a ver. Hoje em dia, se você pegar, está morrendo pouca gente por Covid, graças a Deus. Graças a Deus. Se pegar 80% tomaram a segunda, terceira dose, ou tomou uma dose, morre gente de Covid mesmo vacinada. Agora, o que estava em discussão ali não era mais ou menos letal. Era se transmitia ou não o vírus. Porque a exigência do passaporte vacinal vem em cima do quê? Para você não transmitir o vírus. Sim. E depois a própria diretora da Pfizer falou que não foi feito nenhum teste até hoje se a pessoa vacinada com a Pfizer pode ou não transmitir o vírus. E, na verdade, transmite. Agora, isso daí passou a ser tabu no Brasil. Quando eu falava qualquer coisa, não discutia. De não se poder nem discutir. Não podia discutir. Começou a derrubar a página da internet. O médico que, por exemplo, ia para o tratamento off-label, passou a ser perseguido, ameaçar
caçar o registro dele. Mas hoje em dia, a grande parte da população já entende o que aconteceu. E a discussão é salutar. Porque os remédios que nós temos por aí, muitos foram descobertos por acaso. Muita gente hoje quer começar um negócio aqui na internet, mas não tem dinheiro para investir e não sabe por onde começar. Mas sabe que aqui no digital é possível você vender produtos físicos e produtos online sem precisar investir nenhum centavo em estoque. Você quer aprender como milhões de pessoas estão ganhando muito dinheiro hoje aqui na internet? Clica no link agora para você aprender o passo a passo. E a questão da Covid, 2 possíveis remédios, eu não vou falar o nome deles aqui para não cair. Para não cair. Tá vendo só? Que democracia é essa? Tá? Então, mas eles não foram comprovados como não eficientes? Tem estudos, já não são estudos de grandes laboratórios, mas tem estudos que comprovam dão grandes indícios que serviu para combater, né? Serviu como remédio. Eu mesmo tomei. No dia seguinte estava bom. Mas muita gente tomou, no dia seguinte estava bom. Agora você conta. Mas é arriscado, né? Assim, mas o que é arriscado? Não, tô falando assim. Um remédio era usado para vermes. Não, eu sei, mas o outro remédio é para malária. Isso ao invés de, entendeu? Não, mas uma vez contaminado, se você não tem o remédio, você tem que dar liberdade para o médico decidir se você vai tomar ou não. O médico não é que tem o direito, ele tem o dever de salvar a tua vida. E se você está contaminado, olha, ouvi dizer, estou sabendo, um outro médico me disse isso, se você tomar isso aqui, você pode atenuar os efeitos da Covid. E isso acabou sendo criminalizado. Até teve um senador, um tal de Omar Aziz, que ele apresentou um projeto naquela época, né, condenando até 3 anos de cadeia o médico que, porventura, receitasse qualquer coisa off-label, fora da bula. Tem remédios hoje que você toma que não é para aquilo. O chá da vovó, chá de boldo, sei lá o que for, acontece. Eu, por exemplo, não vou falar aqui para não criar polêmica, eu, quando tenho problema de estômago, tem uma coisa que eu tomo. Ninguém recomenda tomar aquilo, mas eu tomo e me sinto bem. Por que eu não posso continuar tomando? Mas hoje, se vier uma outra pandemia, a gente vai estar muito mais preparado. Porque Sim. Já veio a primeira, tem todo Primeira coisa, você foi proibido de discutir de onde veio o vírus. Foi de laboratório? Veio de um animal? Foi de uma mutação? Você foi proibido de discutir, tanto é que até hoje você fica na dúvida tocante a isso. Quem começou a discutir isso, começou a ter problema. Agora, nasceu de um laboratório ou não? Eu tenho a minha opinião, não vou dar. É opinião. Até que se não tivesse problemas outros, daria minha opinião. Poderíamos estar discutindo. Daí, o que o pessoal fazia? Quem dava opinião era acusado de terraplanista, era acusado de negacionista. Tá? Sofria esses ataques. Isso não é bom. Quando se fala em remédios que aparecem sem querer, eu cito sempre um caso muito exemplar, né? Guerra do Pacífico. O soldado chegava ferido, não tinha mais ninguém para doar sangue para ele, até que o médico falou, olha, esse cara vai morrer, estancamos a hemorragia, mas vai morrer. Começou a meter água de coco na veia dele e deu certo. O próprio remédio, a própria impotência sexual não estava sendo discutido um remédio experimental. Não, foi por acaso, exatamente. Assim como a penicilina, várias coisas foram por acaso. Você está buscando a cura de um mal lá e no meio do caminho você descobre outro mal. Agora, a questão da Covid, você foi proibido de discutir esse assunto. Agora, imagine daqui a algum tempo se esses 2 remédios forem comprovados de fato que poderiam ter salvo vidas. Exato. Quem seria o genocida nessa história? Agora, o grande problema não é eu receitar, que eu não sou médico. Eu, para tomar um daquele remédio, que me senti bem no dia seguinte, conversei com o médico e, mais do que isso, eu me interessava. Estudava, ligava para muita gente. Por que na África, por exemplo, morreu pouca gente? Porque lá, um desses remédios, que era usado aqui no Brasil para verme, né? Lá era usado para a cegueira do rio. Agora eu te pergunto, olha só, não se dizia que você tinha que ter um afastamento social? Sim. Por que os presos que viviam amontoados não morreram? Você não teve notícia de preso morrendo. Porque eles tomavam um desses remédios para chato. E, por coincidência, servia para atenuar os danos da Covid. Será que é difícil discutir um assunto desse? Por que aquela maldade, o presidente sem comprovação científica, não sei o quê? Está falando. Onde é que houve morte em presídio? Meu Deus do céu. E o que eles tomavam? Tomavam remédio para chato, que é comum chato em presídio.
aquele negocinho que dá nos pelos pubianos ali. Mas, vamos lá, vamos mudar de assunto, porque... Assim, vejam se tem comprovação médica, não tem, eu não tenho esse embasamento. O senhor também não tem, como a gente tá falando.